tranquilo, todo mundo em casa, tomando cuidado, se resguardando, tomando as medidas preventivas para evitar o vírus? Que bom. Mas você, aluno, você continua estudando em casa, continua focado nos seus estudos. Então, para contribuir com esse teu foco, eu estou aqui, vou disponibilizar algumas aulas para vocês, para a gente se manter aí no nosso cotidiano, na nossa pegada de estudo, ok? Então vamos lá para nossas aulas. Fala galera, tudo bom? Sou o professor Cadu, professor de Biologia, e hoje eu vou estar falando um assunto muito importante para suas provas de vestibulares, tanto na sua escola quanto nas provas de Enem, outras provas aí que você possa estar passando por processos seletivos e entre outros tipos de avaliação. Vou estar falando um pouco sobre ecologia. Ecologia é um conteúdo muito cobrado. Por quê? Porque é um conteúdo que é um conteúdo atemporal, porque a ecologia é o estudo do meio ambiente, é o estudo da nossa casa, a interação que os seres vivos causam no meio ambiente, principalmente as ações antrópicas, que hoje a gente vem acompanhando com várias alterações climáticas que vão acontecendo e vem causando prejuízo à espécie humana e às outras espécies também. Então a ecologia é muito estudada. Por quê? Porque só quando tu compreende o meio ambiente, tu entende ele, tu pode cuidar dele melhor, né? Ter esse cuidado de forma mais paliativa, mais precavida. Sem ter esse conhecimento, tu trata de qualquer forma. E isso, hoje a gente já tem indícios desse tratamento de qualquer forma, desse tratamento desorientado, que é as alterações climáticas que vêm acontecendo a nível mundial, a nível local também. Então a ecologia é um assunto muito importante para se estudar. Então nessa primeira aula sobre ecologia, a gente vai estudar um pouco sobre os conceitos iniciais, aqueles conceitos que vão ser empregados ao longo das nossas aulas, beleza? Então vamos lá para alguns conceitos. Por exemplo, o próprio nome ecologia vem de duas palavras gregas, né? Oikos, que significa casa, e logos, que significa estudo. Então a ecologia seria o estudo da nossa casa, do nosso planeta Terra, do meio ambiente, certo? Então todas as condições ambientais necessárias para a nossa vida, necessárias para a nossa existência. Então a ecologia, ele trata esse conceito, essa importância, estudar a nossa casa, estudar o nosso meio ambiente. A ecologia a nível acadêmico, né, a nível de ensino, a nível de conhecimento, a gente pode dividir em duas partes. A ecobiose, que vai estudar a relação dos seres vivos com as condições ambientais, pressão, temperatura, salinidade. Aí eu tenho aqueles organismos que conseguem viver em ambientes mais com uma variação maior, certo? E aqueles que conseguem viver com variações menores de condições ambientais, beleza? Então a parte da ecologia que vai estudar a relação dos seres vivos com o meio ambiente é chamada de ecobiose. Já a parte da ecologia que vai se focar, vai ter um direcionamento maior a relação do estudo dos seres vivos entre os seres vivos, ela é chamada de alelobiose, certo? Então a alelobiose é aquela parte da ecologia que vai estudar os seres vivos entre si. Aí essa parte da alelobiose ainda tem duas divisões, ou seja, a alelobiose tem duas divisões. Vai ser a cenobiose, é quando o estudo de organismos eles são da mesma espécie, então eu estou estudando uma população de leão. Então eles são da mesma espécie, certo? Então eu estou estudando a cenobiose. Mas o que é muito comum é a interação entre indivíduos de espécies diferentes. Aí eu vou estar estudando a aloiobiose, certo? É quando eu tenho o estudo, eu tenho a relação, a interação de indivíduos de espécies diferentes. Ok? Então esses conceitos são apenas a nível informacional, a nível acadêmico mesmo. Tranquilo? Só para a gente entender, só para a gente conhecer os conceitos. Agora vamos lá. A ecologia, ela vai se dar quando um ser vivo ele existe no ambiente. Esse ser vivo ele é chamado de indivíduo ou organismo. O que é um indivíduo ou organismo, professor? Bem, indivíduo ou organismo é qualquer forma de vida que se manifesta naquele ambiente. Então, eu sou um organismo vivo me manifestando aqui nesse estúdio, me manifestando aqui nesse ambiente. Então, eu posso dizer que eu sou um organismo, eu sou um indivíduo. Por quê? Eu estou manifestando condições vitais, tenho metabolismo, organização celular, nutrição, reprodução, evolução, características gerais dos seres vivos e estou num ambiente. Então, quando a gente fala assim, eu tenho um organismo ali, é uma forma de vida que está se manifestando naquele ambiente. Então, organismo ou indivíduo.
O interessante é que esses organismos ou indivíduos, eles vão receber classificações conforme os seus semelhantes. E essa classificação, ela é chamada de espécie. Pessoal, e o que é uma espécie? Qual é o conceito? O que é que configura um indivíduo que vai pertencer a um grupo da mesma espécie? Uma espécie são aqueles organismos que têm as mesmas características fisiológicas, mesmas características morfológicas, agora a parte mais importante, capazes de se reproduzir, dando origem a indivíduos férteis. Por que, professor, é a parte mais importante? Porque se só meus descendentes, só se meus filhotes tiverem essa capacidade reprodutiva, é que eles vão conseguir perpetuar a espécie, passando a característica daquela espécie adiante. Por isso que tem que ser indivíduos férteis, descendentes férteis. Então vamos lá mais uma vez. Conceito de espécie. Indivíduos com as mesmas semelhanças físicas, morfológicas, mesmas semelhanças fisiológicas, funcionais, capazes de se reproduzir, dando origem a descendentes férteis. Professor, entendi. Mas sempre acontece isso? Não. Às vezes, acidentalmente, no meio ambiente, o que acontece? É pouco frequente, mas eventualmente está acontecendo quando os seres vivos eles são muito próximos, né, evolutivamente, e geralmente eles estão ocupando ali o mesmo ambiente. Exemplo, logo te falar o exemplo. O leão e o tigre, eles estão ali naquela região do continente africano, onde o leão ele predomina a savana e o tigre ele predomina a área florestal. Mas entre a savana e a floresta tem uma área de transição que a gente vai falar futuramente, chamada de ecótono, certo? Então ali eles podem estar se encontrando e eventualmente pode ter um cruzamento entre eles, certo? Do cruzamento entre o leão e o tigre é originado, certo? Este animal aqui, ele é chamado de ligre, ele é uma mistura entre os dois, ele é um híbrido. Só que o interessante é que este híbrido, ele não tem a capacidade reprodutiva, ele é estéril. Claro, ele apresenta o aparelho reprodutor, masculino e o feminino, se for fêmea, é claro, né? Não os dois ao mesmo tempo, por favor, né? Mas ele não tem a capacidade de produzir gametas viáveis, espermatozoides e óvulo. Mas por que isso acontece? Bem, é muito interessante que isso é uma defesa evolutiva para a biodiversidade. Como assim? Imagina se esse ligre ele tivesse capacidade reprodutiva. Ele ia conseguir se reproduzir com o leão, ele ia conseguir se reproduzir com o tigre, ia conseguir se reproduzir com outros ligres. Então, no meio ambiente, por exemplo, depois de 100 anos, só ia existir o quê? A mistura entre eles. Só ia existir ligre. Ou seja, tu ia ter perda da espécie do leão, tu ia ter perda da espécie de tigre, tu ia ter uma homogeneização da espécie. Ou seja, tu ia ter perda da biodiversidade daquela região. Então, quando indivíduos de espécies diferentes eles se cruzam, geralmente, na maioria dos casos, quando o indivíduo forma, né, quando forma um descendente, esse descendente ele é estéril, ele não tem capacidade reprodutiva e ele é chamado de híbrido. Outro exemplo de alguns híbridos aqui é só curiosidade, por exemplo, a mula. É um caso muito comum, né? A gente vê corriqueiramente por aí, certo? Onde a mula é do cruzamento da égua com o jumento. Aí nasce a mula, essa mula ela é estéril. Tu tem esse aqui que é bem bonitinho, é o zebralo, é o cruzamento da zebra com o cavalo. E tu tem o javaporco, né? Javaporco é a mistura do javali com o porco. Então tem esse animal bem robusto aí, onde ele está sendo até reproduzido de forma intencional para a venda da carne, alimentação humana aí. Beleza? Então aqui só uma curiosidade para você sobre os híbridos. Bem, e normalmente essas espécies elas vão se organizar em grupos, vão permanecer em grupos, elas preferem essa organização. É claro que tem indivíduos que preferem isolamento, mas a maioria deles preferem se agrupar. Então quando eu tenho indivíduos da mesma espécie habitando ou ocupando a mesma área em um mesmo intervalo de tempo, eu estou formando ali uma população. Então, população é o conjunto de indivíduos da mesma espécie vivendo na mesma área no mesmo intervalo de tempo, ok? Então, aqui eu tenho uma população de pinguim, né? População bem numerosa, né? Uma população bem extensa. Aqui eu tenho uma população de gnu. Então, tu tem uma população de pinguins, indivíduo da mesma espécie, habitando a mesma área no mesmo intervalo de tempo. População aqui de gnu, indivíduo da mesma espécie, habitando a mesma área no mesmo intervalo de tempo.
Bem, mas como tu sabe, não existe só uma espécie no ambiente, como eu acabei de te falar, tem várias espécies. Quando essas espécies estão habitando numa mesma área, essas populações de espécies diferentes estão habitando numa mesma área, eu formo o quê? Uma comunidade, também chamada de biocenose. Professor, o que é comunidade ou biocenose? É quando eu tenho um conjunto de populações de espécies diferentes habitando na mesma área, no mesmo intervalo de tempo. Então aqui eu tenho zebra, eu tenho elefante, eu tenho aqui um antílope, nesse laguinho aqui deve ter alguns peixinhos, né? Então eu tenho várias populações de espécies diferentes habitando a mesma área no mesmo intervalo de tempo. Então quando eu tenho isso, eu tenho uma comunidade ou biocenose. Bem, o interessante é que determinadas comunidades elas têm locais específicos de ocorrência. Por exemplo, onde é que eu vou encontrar zebra, leão, leopardo, elefante, rinoceronte, hipopótamo? Na savana, na África. Sim. Eu vou encontrar outro local do planeta? Não. Eu vou encontrar exclusivamente nessa região. Então esse local que eu encontro, essa determinada comunidade, ele recebe o nome. Ele é chamado de biótopo. Então, biótopo é o local onde eu encontro uma determinada comunidade. Eu não vou encontrar em outro local. Por exemplo, se eu fosse falar uma comunidade aqui amazônica, onde eu vou encontrar a onça-pintada, uma capivara, o jacaré, a arara azul, a arara vermelha. Eu encontro onde? Na floresta amazônica. Eu vou encontrar na savana? Não. Eu vou encontrar no Polo Norte? Não. Então, o biótopo dessa comunidade é aqui, a floresta amazônica. Fechou? Deu para entender o que é a comunidade? Deu para entender o conceito de biótopo? Vamos lá, prosseguindo. Bem, só que, essa comunidade geralmente ela está interagindo com as condições ambientais. Quais as condições ambientais? Salinidade, pH, temperatura, pressão. Então, quando essa comunidade ela vai interagir com as condições ambientais, eu tenho aquele conceito, que é um conceito muito difundido, que é um conceito muito falado em ecologia, que é chamado de ecossistema. Então, para existir um ecossistema, para ter esse conceito de ecossistema, tu tem que ter os seres vivos interagindo com as condições ambientais. Onde esses seres vivos pode vir também o nome fator biótico e as condições ambientais pode vir fator abiótico. Então, quando eu tenho os fatores bióticos interagindo com os fatores abióticos, eu formo um ecossistema ou sistema ecológico. Então, eu tenho que ter essa interação, beleza? Só que, além dessa interação, tu tem que ter transferência de matéria e de energia entre esses componentes. Então, quando eu tenho a interação dos seres vivos com o ambiente e a transferência de matéria e energia, eu formo um ecossistema. Já já a gente vai falar sobre matéria e energia nas próximas aulas que nós veremos, ok? Fica assistindo, segue a sequência das aulas. Bem, então como eu havia falado para vocês, está aqui os componentes do ecossistema, que formam o ecossistema, os fatores abióticos, que são as condições ambientais, salinidade, temperatura, pH, pressão, e os componentes bióticos, que são os seres vivos, desde a escala microscópica até a escala pluricelular macroscópica aqui, como um animal, um vegetal, uma sequoia, uma joaninha. Então tu tem aí exemplos de componentes bióticos. Habitat. Bem, então, geralmente no ambiente, determinada espécie prefere determinadas regiões. Então, o local onde eu encontro uma espécie, onde eu vou ter certeza que eu vou encontrá-la, é a sua casa, É o seu habitat. Então, o habitat é a casa da espécie. Por exemplo, se eu perguntar assim para vocês, onde eu encontro um tubarão? Cara, tu não vai encontrar um tubarão no igarapé. Tu não vai encontrar um tubarão no açude. Não, você vai encontrar um tubarão nos mares e oceanos. Então lá é a casa dele, lá é o habitat, certo? É onde eu vou encontrar, beleza? O habitat dele é a casa da espécie, é onde eu vou encontrar aquela espécie. Tranquilo? Então, onde eu encontro aquela espécie é o seu habitat. Outro conceito muito importante é o nicho ecológico. O que é um nicho ecológico? É o papel funcional daquela espécie
no meio ambiente, o que ela vai desempenhar, o que ela representa para aquela localidade, o que ela faz naquele ambiente. Nos livros do ensino médio, né, nos livros didáticos, geralmente fala que é a profissão da espécie. Então, o hábitat vai ser a profissão da espécie, ou seja, o que ela desempenha, o que ela representa, o seu papel funcional para aquele ambiente. Professor, e como é que eu sei que uma questão, ou então alguém está falando de nicho ecológico, quando descreve tudo que aquela espécie ela faz, certo? Quando descreve tudo que ela representa ali para aquele ambiente. Então, por exemplo, aqui da onça pintada, se fosse descrever aí o nicho ecológico dela. A onça pintada é um dos maiores felinos das Américas. No Brasil, ela se localiza entre a floresta amazônica e o Pantanal. Em cada ciclo reprodutivo tem de 2 a 3 filhotes aí, né? Se alimenta de sucuri, de jacaré, de capivara. Ela tem uma função muito importante de controle populacional. Ela prefere o chão no momento da seca, mas quando está na chuva, no momento chuvoso que alaga a floresta, ela fica sob a copa das árvores. Então percebam que eu descrevi, né, parte da vida aí da onça pintada. E essa descrição é a função dela, é o que ela representa. É chamado de nicho ecológico. Então no seu livro está lá, profissão da espécie. Não esquece. E como é que eu faço para confundir nicho ecológico de hábitat? Hábitat, ele vai ser bem direto. Por exemplo, onde é o hábitat da onça pintada? Floresta amazônica, fechou, certo? E o nicho ecológico, ele vai descrever. A onça pintada faz isso, faz aquilo, mora ali, se reproduz, vive sob determinada temperatura. Então ele dá ele discorre sobre a espécie. Então eu sei que aí eu estou falando de nicho ecológico. Se só falar que mora ali, ponto, acabou, é hábitat, beleza? Então vamos lá, continuando. Outro conceito muito importante é o conceito de biosfera. Olha aí, como o próprio nome diz, bio, vida, esfera, círculo, não é isso? Então, biosfera vai ser a porção da Terra biologicamente habitada, ou aquela região com possibilidade de vida, ou seja, com possibilidade de ter uma habitação futuramente. Por exemplo, tem algumas regiões do Ártico que não são habitadas, mas nada impede alguém, algum louco, é claro, e mora lá, né? Ou algum ser vivo e tá lá morando naquela região. Então nada impede disso aí, beleza? Então biosfera, ela é a porção da Terra biologicamente habitada. Vai desde o subsolo até altas altitudes, né? A regiões mais elevadas. Então onde eu encontro qualquer forma de vida, seja ela um micro-organismo, uma semente, um esporo de alguma planta, um esporo de algum micro-organismo, eu tenho ali biosfera, certo? Por exemplo, eu não vou encontrar ser vivo aqui na região do manto da Terra. É inviável a existência de vida aí. Então aqui não é biosfera não, o que é? Só planeta Terra, certo? Onde só tenho uma condição aqui do planeta Terra que faz parte do ciclo da rocha, mantém lá a gravidade, mantém a estabilidade terrestre, mas não tenho biosfera. Por quê? Porque não tenho vida. Então, para ter biosfera, eu tenho que ter uma parte da Terra biologicamente habitada. E o interessante é que é na biosfera que eu vou encontrar os grandes ecossistemas. Lembra, para ser ecossistema, eu tenho que ter o ser vivo, mais as condições ambientais, trocando matéria e energia. Então, aqui eu tenho os grandes ecossistemas, né? Então, os grandes ecossistemas, epinociclo, que é o ecossistema terrestre, que foi responsável por dar nome ao nosso planeta, no entanto, representa a menor porcentagem da Terra, é um ambiente terrestre, chamado de epinociclo. O liminociclo é um ambiente do ciclo, é um ambiente de água doce, certo? Que compreende os rios, os lagos, os açudes, nossos lençóis freáticos, beleza? E o talassociclo, que é um ambiente marinho, que representa a maior quantidade da superfície terrestre. Então aqui eu tenho a biosfera, beleza? Bem, eu falei ainda agora para vocês, no ecossistema, que existe uma transição entre dois ecossistemas, certo? Uma área de transição. Essa área de transição ela é chamada de ecótono ou ecótone, certo? Por exemplo, existe, né, a floresta amazônica e existe o cerrado. Não tem uma barreira que, pá, aqui terminou
a Amazônia, começa agora o Cerrado. Não, tu vem sofrendo modificações até tu ter o aparecimento, a configuração mesmo do Cerrado. E essas modificações, essas transições, essa redução da área florestal é uma área de transição de um ecossistema para outro. E essa área de transição é chamada de ecótono, certo? Que no caso da floresta amazônica para o Cerrado, você tem a chamada de Mata dos Cocais, que predomina as palmeiras como o babaçu e a carnaúba. Beleza? Então o ecótono está aí. Outra coisa interessante, só mais a nível de conhecimento para vocês, são os estratos e microclimas. O que são estratos? São camadas que o ecossistema pode apresentar. Por exemplo, uma floresta na floresta amazônica. Então, tu tem aquela região florestal, da floresta densa, onde tu tem climas diferentes, tu tem várias camadas. Tu tem aqui o dorsal, que é a copa das árvores, tu tem aqui a região dos galhos, que é a região do tronco, tu tem a região do solo, onde cada um desses estratos vai ter uma condição ambiental. E aí o ser vivo ele pode escolher uma dessas condições ambientais para estar presente, para morar, para fazer seu forrageamento, para fazer sua habitação. Então, nesse ambiente, tu tem estratos. O que são os estratos? Condições ambientais, são camadas com determinadas condições ambientais. Aí, dentro desses estratos, vão ter essas condições ambientais que são chamadas de microclima. Então, o microclima ele vai ser uma região específica daquele todo ecossistema, por exemplo, da floresta amazônica, onde o indivíduo, onde o ser vivo vai se achar, vai estar mais favorável à sua sobrevivência, à sua existência. Por exemplo, aqui, ó, esse anfíbio, né, essa rãzinha, ela mora dentro de bromélias, dentro dessa aguinha que se forma dentro da bromélia. Então, qual é o ecossistema dela? Floresta amazônica. Mas qual é o microclima dela? Onde ela prefere estar ali, né? Então, o microclima, as condições ambientais que ela prefere, que ela acha ideal a sua existência, está aqui dentro dessa bromélia, dentro dessa aguinha aqui. Então, ela só vai sair daqui para se alimentar, quando ela for buscar um parceiro reprodutivo, ela vai sair daqui. Fora isso, ela não sai, beleza? Então, galera, eu espero ter ajudado, contribuído, espero que vocês tenham aprendido. Continuem assistindo as nossas aulas, que eu vou estar falando mais um pouco sobre ecologia, vou estar falando sobre os componentes do ecossistema, o fluxo de matéria e energia. Então, tamo junto. Muito obrigado, até a próxima aula.